Eu falei em uma aula no Comunique-se Bem, e eu convido todos que estão aqui a ir lá no Comunique-se Bem, que é um projeto que eu tenho feito com muito, muito carinho mesmo. A gente vai ficar 1 ano lá falando de comunicação. Eu falei lá sobre uma das aulas que eu considero uma das mais importantes, que é sobre todo post que a gente faz é uma história, ou deveria ser uma história. E aí, quando você fala que podcast está ligado à dor, eu entendo muito, porque muitas vezes o que nos leva a comunicar é a nossa própria história, né? Então, quando eu comecei no Papo de Preta, lá atrás de 2015, com a Natália, a gente queria falar sobre coisas que estavam, sabe, assim, no talo, assim, a gente precisava falar sobre. A Natália tinha acabado de passar por uma transição capilar, assim, transição capilar, para quem não está ligado, é quando mulheres negras que alisaram o cabelo durante muito tempo, a vida inteira, param de alisar o cabelo, né, para deixar ele vir natural, assim. E é um processo muito difícil, porque você, enfim, muitas de nós não conhecem a própria textura do cabelo, né? Não sabe como cuidar desse cabelo natural, não sabe como se ver com esse cabelo. As pessoas em volta não sabem como lidar com tudo isso, né? Com você tão diferente, tão esquisito. Pensem aí em quantas pessoas negras vocês conhecem e lidam diretamente, que tem o cabelo crespo natural, né? Ainda que hoje isso tenha tomado uma proporção um pouco maior, ainda é difícil, né? Então, passar por esse momento da transição, então o momento onde seu cabelo está meio liso, meio crespo, você está insegura, enfim, é um momento muito complexo para nós, né? E aí a Natália tinha passado por isso, e aí eu olhei para a Natália e falei, meu Deus, talvez ela esteja vendo coisas que eu não estou vendo, né? Sobre questões raciais, sobre a nossa própria existência e tal, enfim. Aí a gente conversou e resolveu fazer o canal. E aí a gente acessava um lugar de dor nossa mesmo, assim. Tem vídeos que a gente fez chorando, tem vídeos falando sobre a nossa infância, tem vídeos, enfim, sabe? E aí era muito o que eu sou atrelado ao meu trabalho. Muito, assim, muito, muito, muito. E aí, eu acho que aí é um ponto de atenção importante, assim, que acho que hoje a gente está conseguindo entender melhor isso. É trabalho, gente, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, sei lá, lidavam com uma forma meio displicente, meio relaxada, ou indo de cabeça de uma maneira que você se expõe e expõe suas emoções de uma maneira muito profunda e que muitas vezes não faz muito bem, assim, sabe? Então, ter uma clareza de que aquilo, que você gosta daquilo, que aquilo é importante para você, mas que ainda assim aquilo é um trabalho e aquilo é parte da sua vida, não é a sua vida, eu acho muito importante separar as coisas assim, né? Eu, por exemplo, falo com as pessoas de uma maneira muito... Algumas coisas das quais eu trato, né, falando de autoestima, de questões raciais, de ser uma pessoa negra, traz as pessoas veem essa discussão de uma maneira muito próxima a elas. E muitas vezes vem demandas para mim que são... eu preciso conversar, eu preciso desabafar. E aí virou uma época que eu virei uma central de casos de racismo e de coisas muito... E aí eu parei, e aí você fica meio que na obrigação de responder todo mundo. E aí eu parei, pensei assim, bom, qual é o meu trabalho? Eu sou uma comunicadora, né? O que eu faço aqui é comunicação. Eu não não posso resolver o problema das pessoas. Não sou terapeuta, né? Não sou Exatamente. Terapeuta. Eu tô buscando para mim também resolver as minhas questões. Então, acho que tem um pouco disso, assim, sabe? Acho que hoje... É porque isso que a gente faz, gente, é muito novo, assim. A profissão comunicador online na internet, ela é muito nova. Então, acho que tem esse lugar, assim, de... Ainda que, eu tô começando, mas é um hobby, e é isso, tô começando e ninguém tá ouvindo ainda e tudo mais. Mas se o objetivo é tornar isso uma coisa profissional, trate desde o início como um trabalho, como parte da sua vida. O seu trabalho não te define, o seu trabalho não é tudo que você é, sabe? Separar, assim, o que eu quero com isso profissionalmente,
sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que faz diferença no que a gente faz, como a gente faz, na ética que a gente tem, sabe? Porque muitas vezes quando a gente embola com a nossa vida, é aquilo, eu tô falando porque eu tô sentindo e não sei o quê, e calma. O que você quer falar? O que você quer transmitir? O que você sabe falar? Sabe? Acho que tudo isso faz diferença e emocionalmente também. E aí você falou uma coisa das redes. Quantas redes eu preciso ter? E aí, essa é a pergunta de milhões. Quantas redes a gente precisa ter? Porque todo dia nasce uma coisa. Você tem que ter TikTok, você tem que ter Instagram, você tem que ter Twitter, sabe? Eu não sei. Acho que eu, inclusive, eu ouvi, acho que em algum episódio, ou em alguma gravação que eu tava, ou em alguma live, não sei. Eu lembro de... Na minha cabeça tem alguma coisa de eu ter ouvido a Ananda falando sobre isso. Pô, eu só queria fazer podcast. Agora tem que fazer um monte de coisa. Eu não lembro se é da minha cabeça que tá misturando assunto, mas eu tenho uma memória da Ananda falando sobre isso, né? E não, realmente é uma pergunta que a gente não... Uma resposta que a gente não tem. E a questão é que Inquieta, sim, as redes sugam a gente. Sugam de uma maneira que, enfim... E aí a gente entra muito no lugar de comparação também. Olha onde o outro tá. Nas redes... Todo mundo mente nas redes, mas todo mundo cai na mentira. Eu acho impressionante, porque tá todo mundo postando a parte muito bonita. Olha o evento que eu fui, olha onde eu tava, olha eu aqui. Que legal. Ninguém posta ou corre. Então você acha que, meu Deus, tá todo mundo fazendo coisas incríveis e só eu estou aqui tendo que correr de um lado pro outro. Meu amor, tá todo mundo correndo, mas todo mundo só posta a parte legal, sabe? Da vida, das coisas. Então, assim, tem isso também. Não olha pro lado. E faz o que você consegue fazer. O que eu consigo fazer é ter meu podcast e divulgar, sei lá, no Instagram. É isso, sabe? Porque dá uma ansiedade mesmo de que eu tenho que fazer tudo e eu tenho que dar conta de tudo. Não tem porque não vai.